Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estarei com vocês ministrando mais essa aula. Mas antes de iniciar, gostaria simplesmente de começar com uma frase muito legal da Madre Teresa de Calcutá. Aquela madre lá da Macedônia. Uma vez uma certa pessoa chegou até ela e perguntou para ela como ela poderia ajudar as pessoas. Ela não tinha dinheiro. E Madre respondeu, simplesmente sorrie. Um simples sorriso já é uma oferta de amor. Muito legal, não é? Vamos lá? Essa aula é referente aos 6º e 7º anos. Também a EJA, 1º, 2º, 3º e 4º segmento do 2º período. Tá bom? Vamos lá? A nossa aula de hoje está basicamente ligado ao Brasil, um país rico e diverso. Vamos tratar também os biomas, as riquezas naturais e a inter-relação desses biomas no território brasileiro. O que nós fizemos? É um conteúdo um pouco comprido, então nós resolvemos dividir em duas partes. Hoje nós veremos a primeira parte, subsequente na próxima aula, a segunda parte. Tá legal? Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho do nosso território brasileiro. Como o nosso território é maravilhoso. Nós temos 8,5 de milhões de quilômetros quadrados em território brasileiro. Significa que o Brasil é o 5º maior país do mundo, perdendo apenas para a Rússia, para a China, para o Canadá e para os Estados Unidos. Mas olha que interessante, o Brasil, embora seja o 5º maior país do mundo, é o único país do mundo que tem praticamente 70% das suas terras agricultáveis. Que legal, não é? Se você pegar, por exemplo, a Rússia, que tem 17 milhões de quilômetros quadrados, quase que toda a sua extensão territorial é gelada, é muito fria. Portanto, os processos agricultáveis não são igual ao do Brasil. Se você pegar a China, que é um país enorme, maior do que o Brasil, uma grande parte do território chinês é cordilheira. Se você pegar o Canadá, que também é maior do que o Brasil, você vai ver que uma grande dimensão do território canadense é gelo, é muito frio. Os Estados Unidos, a mesma coisa, você tem uma grande parte oeste norte-americana que é deserto. Então imagine o Brasil, que país maravilhoso. Nós temos a maior floresta tropical do mundo, nós temos o maior aquífero subterrâneo do mundo, que é o aquífero Guarani, que tem 1 milhão de quilômetros quadrados em território brasileiro. Já imaginou que fantástico? Nós temos todas as condições propícias para ser o melhor país do mundo. E por que isso não acontece? Isso nós vamos ver em outra aula, é uma outra história. Vamos estudar agora as riquezas minerais e as riquezas dos biomas do território brasileiro. Vamos lá? Observando a imagem de norte a sul, de leste a oeste, nós temos a Amazônia Azul, que é basicamente aquela parte que circunda o território brasileiro, aquela parte azul. Por que a Amazônia Azul? Porque aquela parte, aquela extensão territorial azul, ela é tão rica em petróleo, em minério, em pescado, que ela se compara à Amazônia. Portanto, a Amazônia é azul. E a nossa riqueza mineral fica justamente nessa parte. Vamos pegar um exemplo do pré-sal, que é de Santa Catarina ao Espírito Santo. Nós temos as maiores jazidas de petróleos do mundo. Que interessante, evidentemente são jazidas, em águas profundas, mas muito legal isso, não é? Então, se nós pegarmos todo o território brasileiro, nós vamos imaginar e perceber que são as terras mais agricultáveis e mais ricas do mundo. Isso de maneira geral, tá bom? Vamos caminhando aqui um pouquinho. Nós vamos falar sobre os 6 principais biomas brasileiros. Evidentemente que ao iniciar, nós dividimos a primeira parte, que nós vamos ver hoje nessa aula, e a segunda parte na próxima aula. Vamos falar agora exclusivamente do bioma da Amazônia, que é o maior bioma do mundo, que tem a maior floresta tropical equatorial do mundo. Só a Amazônia, para vocês terem uma ideia, ocupa praticamente 40% do território brasileiro. Só para nós termos uma ideia, seguindo nessa linha de raciocínio, só a Amazônia é maior do que vários países do mundo.
Se a Amazônia só fosse um país, seria um dos maiores países do mundo. É a maior floresta em biodiversidade do mundo. E lá agora está estudando, tem um aquífero que foi descoberto agora, isso vai ser lançado a público, um aquífero maior do que o aquífero Guarani. Então você imagina o que é o bioma do Amazonas. É muito legal. Vamos ver um pouquinho sobre ele? Vamos lá. Bom, é claro que eu tive que fazer uma subdivisão para a gente não perder o foco, para a gente ter pelo menos uma interpretação, uma ideia do que eu estou falando. O que é um bioma? Na realidade, o bioma é uma grande proporção, basicamente homogêneo, mas também heterogêneo, mas que segue as mesmas características. Bioma do Amazonas, o Cerrado, a Caatinga, as Coxilhas, o Pantanal. Repare que cada bioma tem uma peculiaridade entre si e são diferentes no todo, tá certo? Então o bioma basicamente é isso, essa estrutura parecida, né? Mas que se difere ou se diferencia dos outros biomas. Nós vamos ver isso mais para frente. Vamos focar um pouquinho no bioma do Amazonas. O Amazonas é a maior floresta tropical equatorial do mundo. Aqui você tem os maiores rios do mundo. O rio Amazonas tem aproximadamente 7.100 quilômetros de comprimento, de distância, desde a sua nascente lá no Peru, lá na Cordilheira dos Andes, que nasce a mais de 5.000 metros de altura e nasce numa regiãozinha chamada Ucayali, e desce a vertente peruana até chegar no Brasil, passa a chamar Marenon, quando entra em terra brasileira passa a chamar Solimões, só quando encontra com o Rio Negro que passa a chamar Rio Amazonas. Rio Negro e Solimões, Rio Amazonas. Tem uma certa semelhança com alguma coisa, não é? Deságua na ilha de Marajó. É água que não acaba mais. Imagine, nós chamamos o Rio Amazonas de Rio Oceano. O mar é muito grande. Fora os seus afluentes, o Tapajós, o Rio Madeira, que são rios extremamente grandes. Legal? Né? Vamos continuar aqui. No bioma do Amazonas, nós subdividimos em 3 pontos. Você tem a mata de terra firme, que é uma parte da floresta amazônica, alta, muito mais alta do que as outras partes, portanto fica seca o ano todo. E você tem a maior vegetação, são árvores que chegam, por exemplo, a 20 metros de altura. Toda espécie de madeira de lei, o mogno, a seringueira e daí por diante, que é considerada, dentro da geografia nós falamos, a floresta de terra firme. Depois nós temos a mata de igapó. O que é a mata de igapó? Na realidade é uma parte da floresta amazônica onde a floresta ou uma parte da vegetação fica submersa, fica debaixo d'água. Essa parte é uma inundação durante todo o percurso do ano. Nós chamamos mata de igapó. E depois, subsequente a isso, nós temos a mata de várzea, que é a mata que durante um período do ano debaixo d'água e outro período ela sobressai, se emerge, que é onde tem as comunidades, vive mais ou menos próximo essa região, que tem as casas de palafitas, aquelas casas que ficam por cima daqueles troncos de madeira, lembra disso? Legal, não é? Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Nós temos a Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? Para nós entendermos melhor. Na realidade, quando nós observamos e falamos sobre a Amazônia, nós imaginamos que a Amazônia fica circundada, ou seja, ela fica se limitada a uma região. Não, ela transpassa outros estados. Mas a grande proporção dela é na região norte. Mas imagine a seguinte questão. No Mato Grosso ou no centro-oeste, você tem uma parte da Amazônia. Portanto, não fica na região norte. Centro-oeste. No Nordeste, próximo ao Maranhão, naquela região, você também tem a floresta amazônica. O que é a Amazônia Legal? É a parte da Amazônia que transpassa o seu limite geográfico. Nós chamamos de Amazônia Legal. Ou seja, toda a floresta, toda a Amazônia, toda a floresta amazônica que transpassa o seu limite legal. Nós chamamos de Amazônia Legal. Deu para compreender?
Muito simples, depois você pode também pesquisar nos mecanismos de pesquisa. Muito interessante. Amazônia Internacional. Olha, quando nós nos remetemos à floresta amazônica, a esse bioma extraordinário, é preciso lembrar que 50% ocupa o território brasileiro. A outra parte transpassa o território brasileiro, do Peru, da Bolívia, na Colômbia, Suriname, Guiana Francesa, na Venezuela, daí por diante. Então, a outra parte da floresta amazônica que transpassa o território brasileiro, nós chamamos, então, de Amazônia Internacional. Gente, eu estou falando, basicamente, da maior floresta tropical equatorial do mundo. Tropical, porque fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E equatorial, porque a linha do Equador atravessa essa floresta. Portanto, o clima, duas características básicas, chuvoso e muito quente. É o essencial que a natureza precisa para crescer e se tornar abundante. Muita energia solar e muita água. Isso é básico, não é? Legal, não é isso? Vamos falar um pouquinho do rio Amazonas. Gente, é considerado um mar, é considerado um oceano. Eu comentei agora há pouco, desde a sua foz, lá na Cordilheira dos Andes, acima de 5.000 metros de altura do nível do mar, de altitude, o rio Amazonas nasce com degelo das montanhas. Na realidade, é uma nascente perene, ou seja, como você está acima de 5.000 metros, você tem gelo, porque já está próximo a uma camada muito gelada, que é a estratosfera, você tem o degelo e vai formando o rio Amazonas, vai dando vazão à água do rio Amazonas. E subsequente outros rios, que são os rios, os tributários, né, que são os afluentes, vão jogando e vão dando, então, vazão a esse rio. A quantidade de água vai aumentando, né, e se tornou o maior rio do mundo. Esse rio tem aproximadamente 7.100 quilômetros até sua foz, lá na ilha de Marajó, lá no Pará. Não é isso? Vamos subsequente aqui. Uma coisa interessante falar sobre o rio Amazonas, sobre o bioma do Amazonas, é sobre a questão da bacia amazônica. O que é a bacia na realidade? A bacia, ou bacia hidrográfica, é um rio principal que tem a sua nascente e se fecunda no mar com todos os seus afluentes. Todos os rios que nascem e desaguam nesse rio principal faz parte da bacia do rio principal, que geralmente leva o seu nome. Então, todos os rios que desaguam no rio Amazonas, tanto os tributários quanto o rio principal, compõem a bacia do Amazonas. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Só lembrando para vocês, praticamente 24% da água doce em forma de rios fica no território brasileiro. O Brasil é um país riquíssimo em água. Uma outra parte que é importante lembrar a todos vocês, que embora o Brasil detém grande parte da água doce em rios do mundo, essa água é má distribuída. Nós temos em vista a região Nordeste, né, com a deficiência muito grande em relação aos rios, né? A transposição, por exemplo, do Rio São Francisco foi uma transposição produzida, feita para sanar um pouco dessa problemática da seca do sertão, do semiárido, do agreste e daí por diante. A fauna, 30% ou 30 milhões de espécies, existem na floresta amazônica. Olha, 30 milhões catalogado, isso na realidade é uma perspectiva, né? Mas imagine, tem coisas ou espécies dentro da flora e da fauna que ainda não foi desvendado pelo homem. A intensidade, a imensidão é fora do normal, não tem. Né? Então, o que eu imagino é o seguinte, que a cura para todas as doenças estão justamente ali, na flora e na fauna. Por isso a importância de conservar, por isso a importância de se manter, porque à medida que nós vamos destruindo a floresta, vai simultaneamente acabando com a probabilidade de descobrir cura para as doenças. Todas as curas vêm da floresta, todas as curas vêm desses lugares, porque é lá que está a essência primordial para resolvermos grande parte dos problemas da humanidade.
sobretudo quando nos remetemos à questão medicinal. Tá certo? Dando continuidade aqui, devastação da floresta amazônica. 30% da floresta foi devastada nos últimos 50 anos. O processo de devastação da floresta amazônica é intenso. Caminha numa velocidade acima da recomposição da floresta. Só para sanar uma dúvida, há muitos anos diziam que a floresta amazônica era o pulmão do mundo. Gostaria de dizer para vocês que nunca foi o pulmão e não vai ser o pulmão do mundo. Ela é autossustentável. Existe um fenômeno que chama turnover, que é a própria decomposição da floresta se reconstituindo e adubando a própria floresta. Ou seja, ela se auto-recompõe, mas ela pouco influencia na questão mundial, na questão holística. Mas ela tem uma importância fundamental, por exemplo, na questão climática. O nosso clima, principalmente no clima da região sudeste, tem uma influência direta na primavera e no verão com a floresta amazônica. Ela atinge o nosso clima diretamente, inclusive as chuvas que vêm para nós no verão têm uma relação direta com a Amazonas, com a floresta amazônica. Então é preciso cuidar, é preciso ter um carinho especial e um olhar muito grande para esse bioma fantástico, muito importante. Tá bom? Revisão para a próxima aula, então, vamos dar continuidade aos biomas brasileiros, tendo em vista a complexidade importante do bioma do Amazonas, da floresta amazônica, sobretudo. Na próxima aula, então, iremos continuar os próximos biomas e lembrando a vocês que essa aula é destinada ao 6º e 7º anos e à EJA. E sempre importante salientar a questão que o conhecimento transpassa. Então é importante dizer para vocês que todas as séries é importante esse conhecimento. Nós utilizamos ela em todos os conhecimentos. Até a próxima aula e até lá.